Confia em Deus. E o que está faltando, Ele vai mandar. O que está para se acabar, Deus proverá. Amém? Paz de Cristo esteja sobre a sua vida. Desde já eu te convido para juntos meditarmos na palavra do Senhor, que se encontra no livro de 1 Reis, capítulo 17, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: Elias prediz contra Acabe e é sustentado pelos corvos. Ora, Elias, o tesbita, da Tisbe de Gileade, disse a Acabe: Juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias: Saia daqui, vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho e dei ordens aos corvos para o alimentarem lá. E ele fez o que o Senhor lhe tinha dito. Foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ficou por lá. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e de tarde, e ele bebia água do riacho. Algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva. Então, aqui a palavra do Senhor está nos ensinando, está nos relatando a história de Elias, né? Elias era um profeta de Deus. Por causa das afrontas de Acabe, de um homem chamado Acabe, tudo que esse homem chamado Acabe, enquanto ele estava na terra, tudo que ele fazia era abominável aos olhos do Senhor. O que ele fazia era irritar ao Senhor através das obras dele. Não só ele, como também a esposa dele, a mulher dele chamada Jezabel, que era uma mulher que vivia perversamente também. Tudo que ela fazia, o que ela ordenava, ele fazia. E quando o que ele não fazia, ela ia lá, tomava a frente e fazia perversidade. Então, esse casal, eles viviam perversamente. Aos olhos de Deus, eles faziam muitas perversidades. E aqui a palavra do Senhor está nos relatando que o Elias vai e fala que não ia haver mais chuva sobre a terra, né? E se não há chuva na terra, não há como plantar. Se não há como plantar, não tem como colher. E se não tem como colher, não tem como se alimentar, não tem do que se alimentar. Mas quando a gente confia em Deus, quando a gente depende de Deus, quando a gente coloca a nossa fé, a nossa confiança em Deus, quando a gente serve a esse Deus de verdade em espírito, com toda sinceridade, Deus não desampara os seus, Deus não desampara aqueles que são fiéis a Ele. A boa mão poderosa de Deus é estendida sobre a vida daqueles que de fato e de verdade são fiéis a Deus. Deus não desamparou o filho dele, Deus não desamparou o servo dele por nome Elias. Não, aqui a palavra do Senhor relata que Deus vai dar ordem para Elias sair daquele lugar e ir para outro lugar. Chegando lá, ele deu ordem aos corvos. Deus deu ordem aos corvos para que levasse pão e carne para Elias. E Elias ia beber do riacho. Deus mandou ele ir para um lugar perto de um riacho, para que ele tivesse com que beber. E a comida Deus mandava. A comida Deus ia prover para Elias. Então, tão somente a palavra do Senhor nos ensina aqui nessa história toda, que não devemos nos preocupar. Só devemos nos preocupar, sim, em termos de vida com Deus, intimidade com Deus, comunhão com Deus. E quem faz isso, Deus não deixa nada faltar. Antes de se acabar, Deus manda. O que se acabou, Deus vai prover. O que temos que fazer é confiar em Deus, é colocar a nossa fé, a nossa confiança nesse Deus. A Bíblia fala no versículo 7, algum tempo depois o riacho secou-se por falta de chuva. Deus deu ordem aos corvos para levar pão e carne para Elias. E ele bebia do riacho. Não importa quem Deus use. Deus é Deus, forte, grande e poderoso. Quem ele quer usar para abençoar. Quem ele quer usar para
usa. Aqui ele usou os corvos para não deixar faltar nada ao seu servo. Aquele que confiava em Deus, aquele que fazia a obra, cumpria os mandamentos de Deus. Mas a palavra do Senhor fala que chega um momento, o riacho secou. Aí vem o Senhor falar novamente com o servo dele. No versículo 8 diz, aí tem um títulozinho, a viúva de Sarepta. Aí fala a palavra do Senhor. Então a palavra do Senhor veio a Elias. Vá imediatamente à cidade de Sarepta, de Sidom, e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco d'água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia indo buscar água, ele gritou: por favor, traga também um pedaço de pão. Juro pelo nome do Senhor, o teu Deus. Ela respondeu: não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que comamos e depois morramos. Então a palavra do Senhor está nos relatando aqui que o Senhor vai dar ordem para Elias, né? Elias que estava ali numa situação sendo sustentado por Deus por meio de corvos, né? Ali acabou a água e acabando a água, Deus já proveu um outro meio dele ser sustentado, já proveu um outro meio dele se alimentar, que foi enviando ele à casa dessa viúva. Quando ele chega lá, quando ele se depara com a chegada lá na casa daquela mulher, o que se depara é uma mulher, de frente dele se depara com uma mulher que estava numa situação igual a dele, que a última coisa que tinha era só um pouco de farinha, e era a última alimentação que ela ia preparar para ela e para o filho, e ela ali naquela situação já estava esperando a morte, porque só tinha aquilo para comer, não chovia na terra, e não chovia, não tinha como plantar, não tem como colher, então ela estava esperando a morte. Ela viu ali que era o fim daquela situação, ela viu ali que era o fim da história dela e da casa dela, mas Deus vai e envia o profeta, para que o profeta profetize vida, aquilo que está para se acabar, aquilo que está para morrer. Deus foi e enviou o filho, o profeta, o servo dele, para ele profetizar naquele lugar, e quando ele profetiza, foi amando de Deus, e quando é amando de Deus, acontece, se cumpre. Assim foi dita a palavra do Senhor para a vida daquela mulher, e Deus já tinha dado a ordem para ela ajudar ele. Deus já tinha trabalhado no coração dela para ela não negar a ele, para ela ajudá-lo, para ela socorrê-lo. Não sabia ela que ela com essa atitude, ela que ia ser a socorrida, ela que ia ser a ajudada, porque em outras palavras a Bíblia diz, lá no livro de Atos está escrito que melhor coisa é dar do que receber. Por que é melhor dar do que receber? Porque quando você dá, você recebe. Esse é o segredo de você ajudar. Esse é o segredo de você socorrer. Quando você socorre, você está socorrendo a você mesmo, porque você planta e você colhe. Quando você ajuda, você está ajudando a você mesmo, porque aquilo que você fez torna para você, como fala na palavra do Senhor, que só colhemos o que plantamos. A mesma coisa foi essa mulher. Chega o profeta lá pedindo pão, ela falou: tão certo como vive o Senhor, não tenho, só um punhado, um pouco, que eu vou preparar a última refeição para o meu filho. E a palavra do Senhor fala no versículo 13, Elias, porém, lhe disse: não tenha medo, vá para casa e faça o que disse, mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem, traga para mim, depois faça algo para você e para o seu filho, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará e o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Aqui ela falou para ele, declarou para ele a situação que ela estava enfrentando, e ele foi e disse: vai, faça como você falou, vai, faça, mas primeiro prepare para mim
primeiro, porque assim diz o Senhor, a farinha na vasilha não se acabará. Faça, porque não vai se acabar. Faça, porque o azeite na botija não vai se secar. Até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra, não vai lhe faltar, não vai se acabar, porque Deus proverá. E ela escuta aquela palavra no versículo 15. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. E aconteceu que a comida durou todos os dias para Elias. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. E aconteceu que a comida durou todos os dias para Elias e para a mulher e sua família. Pois a farinha na vasilha não se acabou, e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Ou seja, aqui ela foi, escutou a voz falando faça. E a Bíblia diz que no versículo 15, ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. Então o segredo é você ouvir a Deus. A Bíblia diz que antes de Elias chegar na casa dela, Deus já tinha dado ordem a ela para o sustentar, para o alimentar. Então quando você escuta a voz de Deus e obedece, você é ajudado. Quando você escuta a voz de Deus e obedece, você é socorrido. O que está faltando, Deus traz. O que está faltando, Deus manda. O que está para se acabar, Deus proverá. Basta tão somente você ouvir a voz de Deus. Ele pediu, faça primeiro para mim. E na maioria das vezes a gente não quer ajudar, não quer dar, porque diz, só tenho esse pouquinho, muito mal tenho para mim. Não sabe você que o segredo de ser ajudado é ajudar primeiro. O segredo de ser socorrido é socorrer primeiro. Muitas das vezes, se aquela pessoa chegou até você, se você chegou a ver a situação, o problema, se você chegou a ficar sabendo da situação do problema, foi Deus que lhe mostrou, foi Deus lhe dando ordem, ajude, socorra, porque é você que vai ser ajudado, você vai ser socorrido. Aos nossos olhos carnais vai nos faltar, vai fazer falta, mas não, aqui está o segredo. Aprendemos duas coisas nessa história, ao meu ver, ao que o Espírito Santo de Deus me revela nessa história. Aos demais, cada um, Deus mostra. Essa palavra dá visões, dá revelações diferentes. Mas aqui, ao meu ver, nós aprendemos duas coisas nessa história aqui. A primeira é que quando a gente depende de Deus, Deus não deixa nos faltar nada. Deus não nos desampara. Como Elias, Deus supriu a necessidade desse homem usando os corvos para matar a fome dele, usando o rio para matar a sede dele. Quando o rio secou, Deus providenciou uma outra fonte dele comer, dele beber, que foi na casa da viúva. E quando chega lá, Deus sabia da situação da mulher, Deus sabia que ela deu ordem para ela socorrer, para ela ajudar o filho dele, o servo dele. E uma vez quando ela obedeceu a Deus, Deus também usou de misericórdia para com ela, e ela também foi ajudada, foi socorrida, pois o pouco que ela tinha só dava para ela e para o filho, e depois iam morrer, porque não tinha mais aonde buscar, não tinha quem socorresse a não ser Deus. Então, quando ela ajudou, ela foi ajudada. 2 pontos nessa palavra. Quando você ajuda, você que é o ajudado. Quando você socorre, você que é o socorrido. A palavra de Deus nos ensina outra coisa. Quando nós dependemos de Deus, nada ele nos falta. Nada vai nos faltar, porque Deus não nos desampara. Não. Ser humano é hoje, amanhã não é. Mas se você depender de Deus, mas se você se apegar a Deus, se você confiar em Deus, se meu essa situação que você tem visto, que tem te levado a sofrer, a chorar, a entrar em pranto, desespero, em preocupação, se você olhar com outros olhos e você olhar e falar, Deus proverá. O que está faltando, Deus vai mandar. O que está faltando, Deus proverá. Se você vê aí esse pouquinho que você tem que está para se acabar, você olhe e afirme com confiança que Deus, antes de acabar, Deus vai mandar, Deus proverá.
seja falta de forças em você, seja a sua fé que esteja pouca, seja o seu alimento que esteja pouco, seja o emprego que está pouco, você tem que declarar que Deus proverá, você tem que declarar que antes de se acabar, Deus vai mandar. Mas não se negue a ajudar. Se Deus permitiu você ver, você ouvir, com esse pouquinho aí que você tem, ajude, socorra, porque o socorrido é você. O que vai ser ajudado de fato e de verdade é você. Deus viu a situação daquela mulher. E ela vai, e ele vai e manda Elias, vá lá, porque eu já dei ordem a uma viúva para que te alimente. E quando ele chega lá, já estava tudo preparado por Deus. Coisa boa é depender de Deus. Coisa boa é antes de você ir, você orar a Deus primeiro. Coisa boa é antes de você ir falar, você orar a Deus primeiro, porque quando você chega lá, Deus já fez, Deus já ordenou. Entendeu? Coisa boa é você depender do Senhor. Vamos comigo, meu Deus. Deus, toca no coração de fulano, Senhor. Quando você chegar lá, Deus já fez. Ele diz no versículo 15, ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. E aconteceu que a comida durou todos os dias para Elias e para a sua mulher. E para a mulher e sua família. Ela ouviu a Deus. Deus já tinha dado ordem a ela, para ela fazer, quando Elias chegasse. Quando Elias chegasse, Elias e Eliseu, esses dois nomes são bem parecidos. Caso em alguma situação, alguma parte, eu falando Eliseu, não é Eliseu, é Elias. Esses dois nomes são muito iguais, são histórias que eu sempre estou lendo, eu confundo às vezes os dois nomes. Mas Elias, quando chegou lá, o terreno já estava pronto, Deus já tinha preparado, Deus já tinha trabalhado no coração da mulher para ela não negar para ele. Então, ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. E aconteceu que a comida durou todos os dias para Elias e para a mulher e sua família. Por que durou muitos dias? Porque ela ouviu a voz de Deus, não se negou a ajudar, não se negou a socorrer. Sabe a palavra de Deus que fala lá em Gálatas, capítulo 6, a partir do versículo 7, o que o homem semear, isso ele colherá. Pois bem, ela plantou e ela colheu, ela plantou e ela colheu, ela plantou socorro e foi socorrida, ela plantou ajuda e foi ajudada, sim ou não? Então esse é o segredo, é o que nós aprendemos nessa palavra. Ela também estava necessitada, o pouquinho que ela tinha, foi o pouco que Deus usou para multiplicar. Quando não se nega a ajudar, aquele pouco que temos, Deus multiplica. Aí diz a palavra do Senhor no 17, no 15, no 16. Pois a farinha na vasilha não se acabou, e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias, conforme a palavra do Senhor dita por Elias. Então quer dizer ali, Elias era o profeta de Deus, o servo de Deus, o homem de Deus, de verdade, homem de Deus de verdade, que quando fala é Deus falando na terra, quando é homem de Deus de verdade, quando é mulher de Deus de verdade, e você acredita, e você recebe a palavra, o milagre acontece, a transformação surge, a libertação acontece, porque é Deus falando por meio do filho dele, é Deus falando por meio do servo dele. Por isso que o milagre aconteceu, por isso que foi multiplicado, foi Deus falando por intermédio do servo dele. Por isso que ele diz, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. Então veja o segredo de você ouvir a voz de Deus e obedecer. Antes de Elias chegar lá, Deus já tinha dado ordem a ela, para ela ajudá-lo, alimentá-lo. Ela ouviu, obedeceu e foi o quê?
abençoada, e foi abraçada, e foi amparada, porque a palavra de Deus não mente nem para mim nem para você. Cabe a você confiar em Deus, porque o que está faltando, Deus vai mandar. O que está para se acabar, Deus proverá. Que essa seja a sua fase, nesse tempo que você está enfrentando, que essa frase você tenha nos seus lábios. O que está faltando, Deus vai mandar. O que faltou, Deus proverá. O que antes de se acabar, Deus vai fazer. Amém? Que você fique com essa palavra no seu coração. Pegue o exemplo dessa mulher para você. Escute a voz de Deus, obedeça. O que é que Deus mandou você fazer? Ajudar? Você ajudou? O que é que Deus falou com você? Quando surgir a oportunidade de você socorrer, lembre-se que o ajudado será você. O socorrido será você. Confie em Deus. Deus não desampara aqueles que confiam nele. Amém? Fique com essa palavra no seu coração. Foca em Deus. Coloca a tua fé, a tua confiança em Deus. O teu socorro vem de Deus. A palavra do Senhor fala lá no livro de Salmos que o nosso socorro vem de Deus, o Criador dos céus e da terra. Esse mesmo que socorreu essa mulher é o mesmo que falou com você. A farinha na panela não vai faltar, o azeite na botija não vai secar. Basta tão somente você ouvir a voz de Deus e obedecer. Basta tão somente você confiar em Deus. Amém? Porque o que está faltando, Deus vai mandar. O que está para se acabar, Deus proverá. Amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.